Vamos trazer aqui o nosso amigo Carlos Zaratini, deputado federal pelo PT de São Paulo. Olá, Carlos, tudo bem? Bem-vindo. Boa noite, Miguel. Boa noite, Henrique. Agradeço muito aí o convite. O Gui, tenta subir um pouquinho o volume do som do Zaratini. Henrique, fique à vontade para fazer a primeira pergunta aí. Eu vou começar perguntando para o Zaratini como é que ele tem visto, absorvido de quem está dentro do processo, do olho da política, esses acontecimentos dos últimos dias. O primeiro, a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, que não se deu por razões comuns. A gente viu ali que ele montou, na verdade, um esquema mafioso de gangster. E hoje vem os vazamentos que, na verdade, acabam por contaminar tudo aí. Eu queria saber como é que você está vendo esse momento político agora diante do que a gente está vivendo nas últimas 48 horas, ô Zaratini. Então, gente, eu acho que nós estamos vivendo um momento, né, onde a disputa eleitoral ela contaminou todo o processo de investigação, seja do INSS, que está sendo feito lá pela CPMI, seja de toda essa questão que envolve aí o Daniel Vorcaro. Então, de um lado, a gente vê que a CPMI agora ela se dedica ao Lulinha, né? Ninguém ali está mais preocupado com descontos indevidos, ninguém ali está preocupado em como é que o INSS deveria tratar esse assunto, os vazamentos de informações sobre os aposentados e sobre os pensionistas, né? Ninguém está preocupado ali de buscar solução para o crédito consignado dos aposentados, que também é outra coisa que aí cruza, né, essa investigação do INSS com a investigação do Banco Master, né? Então, é uma coisa que pegou aí, foco deles é Lulinha, né? E a mídia também focada no Lulinha, né? Como se ali todo o problema do INSS foi o Lulinha, sem que até agora ninguém dissesse o que o Lulinha fez em relação a crédito consignado ou a desconto do INSS. Zero, né? A divulgação das contas dele hoje, que foi um vazamento absurdo, para a gente ver o nível que está chegando isso, né? Também teve um objetivo, claro, de criar celeuma, né? Porque as contas ali até agora também, pelo que foi divulgado pela própria CPMI, não tinha ali nada que apontasse para qualquer coisa. Ele não recebeu ali nenhuma doação, nenhum dinheiro do careca do INSS. E do outro lado, a gente vê que a investigação sobre o Vorcaro não só mostra que havia uma tentativa de formar realmente uma gangue ali, né, que ameaçava jornalistas, né, que tentava interferir, né, nos pareceres do Banco Central, na ação do Banco Central, né, como também uma grande articulação política. E uma articulação política que envolve o bolsonarismo, né? O Vorcaro cedeu o avião dele para o Nicolas Ferreira fazer campanha no segundo turno de 2022. Né? A gente vê que os contatos, a rede de contatos do Vorcaro, ela é principalmente o Centrão, né? As doações que foram feitas pelo Zetel, que é o cunhado dele, foram para o Bolsonaro e para o Tarcísio, né? E a gente pode falar mais coisa, quer dizer, a compra da Sabesp, né, também tem envolvimento do Banco Master, né? A compra que foi feita a privatização. Então, a EMAI, que é uma outra empresa de água e esgoto aqui de São Paulo, que era uma empresa geradora de energia, mas ao mesmo tempo controladora do nível dos rios aqui na Grande São Paulo, ela foi comprada pelo esquema do Vorcaro. Então, é toda uma relação aí que a gente vê que agora vai cair sobre o bolsonarismo, principalmente, e também sobre uma parte do Centrão. Perfeito. E agora esse lance do Lulinha, o Zaratini, a gente desde o começo do programa hoje estava tratando, e até aquela história do copo meio cheio e do copo meio vazio, né? Eu procuro às vezes tentar enxergar. O otimista aqui no programa, no geral, é o Miguel, eu sou mais pessimista, mas no caso do Lulinha,
eu tenho uma visão relativamente positiva. Encheu-se muito o saco em torno da figura dele na última década e meia. Há 15 anos tudo é Lulinha, a Ferrari de ouro do Lulinha, aquela conversa fiada. Quando surgiu essa história da quebra do sigilo fiscal e bancário, eu, pessoalmente, fiquei naquela situação de todo mundo, mas de novo essa história, mas vão expor o cara e tal. Eu acho que, ao fim e ao cabo, com essa revelação que houve hoje, que acabou vazando, né, os dados, inclusive, isso também, de certa maneira, não se coloca um ponto final, aproveitando que a gente está tão longe da eleição, porque ainda falta muito tempo, não se coloca um ponto final quando a gente enxerga que todos os recursos que apareceram ali tinham origem lícita, 95% eram movimentos internos da própria conta, entrada e saída da conta dele, dos negócios dele. O pai dele deu um adiantamento de herança, um adiantamento de legítima. Não há nada de regular, não surgiu nenhum tipo de doação de ninguém, nem mesmo nenhum depositante que seja um terceiro ou um quarto desconhecido. Não é interessante também agora que isso seja utilizado pelo governo para mostrar que não há nada e que tem que tocar para frente? Porque parece que também, eu tô com a sensação, no fundo, tudo isso é horrível, a gente entra agora no site do G1, por exemplo, tá lá, né, Lulinha e tal, mas a gente também tira um piano das costas, não tira com isso? Não para agora um pouco a encheção de saco, Zaratini? Olha, você está sendo otimista, né? Eu acho que você está sendo otimista, porque, na verdade, eles vão buscar, né, sempre dar essas enxadadas para achar uma minhoca, e você vê, agora, por exemplo, a manchete que está circulando aí, movimentaram não sei quantos milhões na conta do Lulinha. Pô, tá bom, movimentou, mas eu quero saber se é lícito ou ilícito, né? Se tem dinheiro do INSS aí, se tem dinheiro do Banco Master, né? Isso some e aparece o tamanho do dinheiro, né? O dinheiro. Agora a Vera Magalhães, na CBN, mas essa é só uma conta, tem outras contas. Pô, então tem outras. Então, você vê que sempre, né? À medida que se faz essas investigações, sempre vai achar alguma coisa que vai ser transformada num escândalo. Então, eles pegam uma coisinha, o quanto de dinheiro foi movimentado, é o escândalo. Se o dinheiro é lícito ou não é lícito, se as empresas dele fazem ou não fazem alguma coisa, está pouco importando, né? Porque o que está acontecendo ali é um outro jogo. Então, vai sempre esse movimento acontecer. Eu não acho que vão parar, não. Aliás, o movimento que se tenta fazer é prorrogar a CPMI, né? E com isso ela vai mais 60 dias, ou seja, ela vai lá para maio, né? Final de maio, e aí já vai encostando na eleição. Esse é o objetivo desse grupo que está ali no comando da CPMI, que é minoritário, mas que ainda assim consegue fazer falcatruas, como foi mudar o resultado da votação da quebra de sigilo. Zaratini, ontem foi aprovado a PEC da Segurança Pública, né? Eu vi que as lideranças do governo comemoraram muito, o Lindbergh comemorou muito, e a gente até comentou, a gente fez uma análise aqui ontem, né? Que havia toda uma expectativa sobre essa. Não foi fácil, eu lembro que o Lula já tinha mandado, o governo tinha mandado essa PEC, os governadores de direita bloquearam. Agora foi aprovado, eu queria saber, foi uma surpresa ou já havia essa expectativa, porque não estava dado. Havia essa expectativa, porque foi aprovado com quase unanimidade, né? E se você tem notícia de que o governo vai criar o Ministério da Segurança Pública, porque é isso que o Lula tinha falado, vou aprovar a PEC da Segurança, depois eu crio o Ministério. Tem essa notícia? Qual é a sua análise sobre isso? Bom, em primeiro lugar, a PEC, né, ela teve várias modificações em relação ao projeto original, que foi encaminhado pelo Lewandowski, né? É uma outra redação, mas, fundamentalmente, ela mantém a ideia de ter um sistema único de segurança pública no Brasil. Então, isso é positivo. Segundo, os recursos para a segurança pública, que os governadores queriam puxar tudo para eles, acabou ficando 50%, 50%. Né? 50% no governo federal, 50% para os estados. Né? Depois teve uma coisa que nós comemoramos pelo fato de não ter entrado,
que era uma malandragem lá que se tentou fazer de colocar a redução da maioridade penal, né, de uma forma ali submetida a um plebiscito, tal, mas introduzir esse tema, que é um tema que não tem nada a ver, né, com a elaboração de um sistema único de segurança pública e que foi tentado, né? E nós conseguimos tirar isso da votação, que era também uma tentativa de constranger o governo, de constranger o PT e os partidos de esquerda que iriam votar contra. Então, nós conseguimos, de fato, uma vitória, né, que foi aprovar a PEC, que não queriam aprovar, né, e a gente acabou aprovando e acabamos aprovando com uma redação satisfatória, vamos dizer assim. Maravilha. Zaratini, e sobre Agora, você me perguntou também sobre o Ministério da Segurança Pública. Olha, eu acho que isso, o mais provável é ficar para o próximo mandato, né? Eu acho que esse mandato, eu acho um pouco... enfim, o Lula pode ser que tenha alguma ideia pronta na cabeça, mas eu acho que isso aí exigiria toda uma elaboração, uma construção do ministério, achar um bom ministro para tocar isso, né? E lógico que você vê, sempre final de governo é uma hora que as pessoas não sei se topam entrar, tal. Tem muita gente se candidatando também, e aí não pode assumir. Mas seria o diretor da Polícia Federal, a especulação que seria ele, o Andrei. Ele que seria é uma possibilidade, mas talvez isso aí não ocorra esse ano ainda. Eu achei que era fácil criar um ministério. Não, além de tudo, tem que aprovar, né? Temos que aprovar lá também no Congresso. Tá. E, Zaratini, um pouco sobre a eleição. Queria saber como é que você está analisando aí. Amanhã sai no Datafolha, né? Tem uma expectativa. E como é que está a eleição? Tem uma eleição em São Paulo, que eu queria a opinião sua também, se você já sabe se o Haddad já bateu o martelo, que tem toda uma pressão, que o Lula está querendo... Pelo que eu leio, né? Que o Lula quer que o Haddad seja candidato. Como é que você está vendo isso? Olha, todo mundo quer, né, que o Haddad seja o candidato, é o nome mais forte que a gente tem aqui para disputa. Na última eleição teve 45%, né? Então, se a gente mantiver os 45%, nós temos que conquistar mais 5%. E a situação, vou começar a tua pergunta respondendo pelo Estado de São Paulo, a situação aqui em São Paulo é muito favorável para nós. Primeiro que o governo do Tarcísio é um desastre, né? É um governo que não conseguiu colocar uma única política pública em ação, né? Anuncia investimentos em infraestrutura que durante 3 anos não conseguiu botar de pé, né? Tem colocado recursos para fazer linhas de metrô que já tinham sido dadas inícios no governo anterior, e fora isso nada mais fez, né? Então é um governo muito fraco. Privatizou a Sabesp e o resultado está sendo aumento na conta das pessoas, porque agora estão trocando hidrômetros e cada vez que troca o hidrômetro a conta da pessoa dispara, né? Agora a Sabesp ainda está operando muito mal. A gente vai nos bairros aqui na periferia da região metropolitana e todo mundo reclamando de água suja, de falta de água. Então isso está impactado principalmente aqui na Grande São Paulo, né? Mas também na Baixada Santista e em algumas cidades do interior. Depois ele está aumentando fortemente o número de pedágios, o tal do pedágio free flow, né? Um pedágio que não tem mais a cabine de pedágio, é tudo por radar, né? E as pessoas nem percebem que estão passando nesse pedágio. E se não pagar o pedágio em 30 dias, acaba tomando uma multa, né, de R$190 e 5 pontos na carteira. Então, é outro foco de descontentamento. A educação tem 40 mil professores sem aula, porque ele está fechando salas de aula, né, adoidado. Então, os professores estão sem aula para dar e as classes superlotadas. E inventou ainda a tal da plataformização, onde o professor é meramente um monitor, né? Quem dá aula, o aluno tem que aprender pela plataforma na internet. E um descontentamento generalizado entre os prefeitos, que não conseguem fazer nenhum convênio com o governo do Estado
e não recebem praticamente nenhum recurso estadual. Os prefeitos estão feitos loucos indo lá para Brasília tentar conseguir recurso com o governo federal e tem conseguido muito. Então, é um governo desastroso. Lógico que ele é protegido pela mídia, pela Faria Lima, pelo agronegócio, pelo capital, mas nós temos todas as condições de derrotar esse governo. E derrotando o governo do Tarcísio aqui, nós podemos, e aí sim, vamos ter todas as chances de ganhar a eleição, até porque o governo do Lula é um governo que tem feito muito, né? A situação econômica do país só melhora, o desemprego diminui, a inflação está baixa. Agora pode ser que por conta do petróleo tenha um pequeno aumento, mas a inflação está sob controle, né? O país vive um momento espetacular, as políticas sociais avançando, né? O PAC entregando muitas obras, né? Moradia popular. Então, nós temos tudo para ganhar. Aí você me fala, pô, mas e as pesquisas? A avaliação do Lula, né? Tá baixa, tá empatado com o Flávio Bolsonaro. Mas, gente, olha, nós estamos muito longe da eleição. Nós estamos aí há 7 meses da eleição, né? E é agora que vai começar o debate propriamente dito. Vou relembrar uma coisa, olha só que interessante. Em março de 2022, o Lula tinha 42% e o Bolsonaro tinha 27%. Né? Então, o que a gente imaginava naquela época? Vai ser de lavada. E, no fim, foi uma eleição apertada. Então, a pesquisa em si, ela não reflete muito daquilo que vai acontecer lá na frente, porque o debate está apenas começando. Zaratini, agora vamos falar de um assunto que está indefinido e a gente sabe que está. Vamos ver se você contribui com ele. E o Senado em São Paulo, como é que vai ser a coisa? Já tem uma diretriz? Qual é a proposta? A gente precisa avançar e precisa evitar o avanço também, aquele plano central do bolsonarismo, de ter maioria e tal. A gente sabe que cada estado é um raio-x bem diferente. A eleição do Senado é uma eleição ingrata, porque é o último candidato que o cidadão deixa para escolher, e nesse ano são 2. Aí a pessoa se enrola, só descobre no dia que são 2, no domingo de manhã ela descobre que são 2. É aquele rolo de sempre. Como é que vai ser em São Paulo? Qual é a estratégia do PT e do governo? Ou as estratégias, que eu sei que a essa altura deve ser mais de uma, provavelmente. O que tem aí no horizonte? Bom, no horizonte nós temos aí 3 nomes bons, né? Que a gente tem que construir. Tem o nome da Simone Tebet, que tem uma disposição de vir disputar o Senado por São Paulo, e que é um nome que eu acho excelente, né? É uma pessoa que ela tem uma relação com o interior do estado, né? Porque ela foi prefeita do interior do Mato Grosso do Sul. Então, ela tem, que é uma região igual ao interior do estado de São Paulo. Então, ela tem uma relação, ela tem um diálogo que é muito fácil. Ao mesmo tempo, ela é uma mulher forte, uma mulher empoderada, então ela também dialoga bem com as mulheres da capital, das principais cidades, né? Então, é um nome forte. Tem o nome da Marina Silva, que é um nome que também é muito bem visto e que está disposta também a disputar o Senado por São Paulo, né? É um nome que pode também participar. E tem o nome do Márcio França, né? O Márcio França gostaria de ser governador, mas eu acho que vai acabar sendo o Haddad mesmo, e aí o Márcio pode vir para o Senado. E é um nome forte também, e principalmente uma pessoa do embate político, um camarada que é capaz do enfrentamento, né? Então, nós precisamos ter alguém aqui que esteja no enfrentamento, né, para dar um respaldo para o Haddad na disputa do governo do Estado. Eu acho que o Márcio é uma pessoa com essa capacidade. Então, só aí nós temos 3 nomes, né? Então, vamos ter condições de trabalhar bem isso daí. O vice-presidente Geraldo Alckmin é um assunto enterrado já. Eu não diria para você que é enterrado, né? Mas da minha parte, eu acho muito difícil o MDB, né, vir apoiar o Lula, né? Vocês viram aí, teve um manifesto aí com um número grande de estados apoiando a neutralidade,
que eu acho que é o mais provável que vai acontecer no MDB. Né? Acho difícil o Renan e o Helder Barbalho fazerem maioria, né? O Eduardo Braga fazerem maioria no MDB e conseguirem apoiar o presidente Lula. Se isso acontecer, logicamente se abre a discussão sobre a vice. Mas até agora nós não temos visto esse movimento. Né? A gente sabe, aqui em São Paulo, né, o Baleia Rossi e o Michel Temer, eles parecem ainda ter o controle nacional do partido. Né? E o Baleia Rossi e o Michel Temer são totalmente contra o Lula, né? Apesar de que o Baleia usufrui do governo, porque ele tem gente no Ministério das Cidades e todas as entregas de moradia no interior de São Paulo, ele participa e leva o Tarcísio junto. Então eles entregam Minha Casa Minha Vida dizendo que é do governo do Estado. É um absurdo. Né? E o Baleia Rossi é essa figura, então, que chupa na teta, mama na teta do governo federal, mas, ao mesmo tempo, trabalha contra, né? Trabalha para derrotar o Lula. Então, é um problema que nós temos. Então, acho difícil, pelo menos nessa situação que nós estamos hoje, mudar. Mas, também daqui até julho, quando vão ser as convenções, pode ser que já tenhamos uma situação das famosas pesquisas diferente e isso possibilite uma quantidade grande de personalidades políticas mudando de posição e aderindo ao Lula, né? Inclusive, você vê o próprio Kassab, né? Agora ele fez uma trégua com o Tarcísio. Tarcísio deu uma entrevista falando bem do Kassab, e o Kassab mandou para todo mundo político cópia dessa entrevista, dizendo assim no texto: a minha aliança com o Tarcísio é inabalável. Né? Então, fizeram uma certa trégua, mas ninguém esquece que o Kassab não fez comentários muito positivos sobre o Tarcísio, né? Então, gente, eu acho que a gente pode ainda correr também uma cisão aí do Kassab com o Tarcísio. Acho pouco provável também por enquanto, mas também pode ocorrer, porque também o bolsonarismo quer tirar, né, o Kassab do governo, porque eles sempre acham que o Kassab é um traidor. Então tem muita briga. E tem a briga no bolsonarismo também, aqui em São Paulo, como tem em vários lugares, né? Um quebra-pau permanente entre eles aí, que é uma coisa que desagrega o movimento deles, né? Zaratini, que você está... Como é que você está interpretando a questão internacional, essa guerra contra o Irã? Você acha que isso acaba abalando? Você acha que a eleição nacional não tem nada a ver com isso? Mas independente da eleição, como é que você está avaliando aí essa guerra contra o Irã? O que você acha que pode afetar o Brasil? Olha, o que me parece é que o Trump ele quer colocar a mão sobre as principais jazidas de petróleo do mundo, né? Então fez o sequestro do Maduro na Venezuela, agora a guerra no Irã, né? Está ameaçando Cuba e com isso tentar ocupar ali o Golfo do México, né? Ter domínio total sobre o Golfo do México. Então tem toda uma política internacional do Trump que é controlar isso, né? E com isso tentar ganhar uma supremacia onde resta no tabuleiro a Rússia e a China, né? Do ponto de vista das armas, né? E também da força econômica. Então, me parece que a coisa dele é tentar limpar uma área para ter aí uma força contra a Rússia e a China que possa desequilibrar o jogo mundial, onde a gente vê a China crescendo cada vez mais, se desenvolvendo tecnologicamente, trazendo junto no arrasto a Rússia, né? E tentar barrar isso, porque o que realmente ameaça os Estados Unidos é a China, né? E a China faz um esforço também de trazer a Índia nos BRICS, né? E o Brasil. Então, é uma disputa muito pesada no mundo, e ele está tentando fazer essa disputa não pela economia, pelo conhecimento, pela ciência e tecnologia, mas pelas armas, né? Pelas armas, pelo poderio militar. Eu acho que a grande dificuldade do Trump é, de fato, controlar os países, porque na Venezuela ele sequestrou o Maduro, mas não controla a Venezuela. Como vai ser muito difícil controlar o Irã,
né? O Irã é o Império Persa, pô, é uma coisa de milhares de anos. Então, ali não é fácil achar que o neto do Reza Pahlavi vai voltar lá e fazer alguma coisa. Então, vai ser uma dificuldade muito grande dele fazer o controle, né, de um país como o Irã. E o Irã, diferente da Líbia, né, não é um país onde você tem tribos, né, que compunham um país. O Irã é uno, né, é um país com uma unidade muito grande, é muito difícil desunir o Irã. Então, acho que isso pode acontecer. Agora, isso também afeta a gente, afeta, por exemplo, agora no preço do petróleo, naturalmente afeta, e afeta o fato de que cada ataque desse do Trump, com essa força toda, dá ânimo para a extrema-direita, né? A extrema-direita fala, não, pô, com o Trump nós vamos ganhar aqui também. Então, eu acho que a gente tem que ficar atento nessa situação internacional, né? Vocês veem, a direita ganhou, o Milei ganhou na Argentina, ganhou no Chile também a direita ganhou, né? Mas nós temos ainda o governo brasileiro, nós temos o Uruguai, onde nós ganhamos, nós temos o México, que está sendo governado pela Cláudia Sheinbaum. Então, tem uma força, uma disputa na América Latina muito grande, né? Muito grande. Então, vamos ter que enfrentar um desafio exterior que incide sobre a realidade política no Brasil. Muito bem. Zarachini, então, muito obrigado pela entrevista, né? Agradeço muito. Tá bom? Boa semana para você. Forte abraço e até a próxima. Vamos à luta. Um abraço a vocês também. Até logo.